deste grupo, eu tenho procurado acompanhar há já algum tempo. Obviamente pedir também as minhas desculpas, uma vez que já há algum tempo que esse convite estava a ser feito, já o fora há uns anos atrás, estava no Ministério do Território, já tínhamos quase que fechado uma data no Ministério e desde essa altura tenho tido várias limitações e indisponibilidade, mas é com um enorme prazer que aqui estou para também partilhar com os jovens estudantes e não só, mas também com todos os cabo-verdianos residentes em Portugal e que tenham interesse em saber quais são os pressupostos que orientam os investimentos públicos, neste caso mais no domínio das infraestruturas, a visão estratégica do governo, mas também os desafios que o país tem e o que tem também a dizer, o que pensa as novas gerações do seu país. Como sabem, parte da nossa história, outras gerações fazem por nós, é o legado que recebemos, mas outra parte temos nós de construir e pensamos que os governos devem ter sempre essa perspectiva também de saber que é uma parte da história que tem de acolher o mais cedo que possível a perspectiva das novas gerações, terá a responsabilidade de a continuar. Devo dizer-vos que o Primeiro-Ministro de Cabo Verde insiste sempre que os ministérios do governo, sempre que podem, devem arranjar algum tempo também para partilhar a agenda de governação com a diáspora e com as comunidades estudantis no mundo fora. Cabo Verde tem uma realidade muito específica, comunidades imigradas em vários países, mas também comunidades estudantis em vários países do mundo. Também inscreve-se na agenda da governação termos tempo para que de vez em quando tenhamos contactos com a diáspora ou então nas ilhas também criemos espaços que permitam que a diáspora, que as comunidades estudantis possam contribuir. Hoje as coisas estão um pouco facilitadas com as novas tecnologias de informação, não vos passarei mais e vou diretamente à apresentação. O tema que me foi proposto era muito vasto, já o tema infraestruturação já é um tema de per si muito vasto, pelo que fiz uma escolha, é preciso termos algum ponto de partida, uma escolha para a primeira etapa da conversa, ou seja, quero guiar-vos um pouco mais para os pressupostos da infraestruturação em Cabo Verde e o impacto da infraestruturação, por exemplo, no sistema de transportes. Eu vou começar por vos dar um quadro muito simples de Cabo Verde, são dados que os estudantes têm normalmente na ponta da língua. Portanto, é um país com um território extremamente reduzido, apenas 4.000 km², um pouco mais, mas temos 700.000 km² de mar, ou seja, é um país que é muito mais mar do que terra. E nós pretendemos, com a extensão da plataforma continental, que nós tenhamos ainda mais do que 700.000, tenhamos a ter 1 milhão ou 1,5 milhão km² de mar. Isso, de per si, já é um grande desafio. Governar 10 ilhas não habitadas já é difícil, governar tudo isso, essas ilhas dispersas em tão grande mar, é muito mais complexo. Portanto, a população ainda não atingiu as 500.000 almas, o que significa que nós temos aqui um problema, constitui um dos constrangimentos estruturais de Cabo Verde, que é um mercado extremamente diminuto, para além de ainda por cima ser disperso, porque são 9 ilhas habitadas. Temos uma forte assimetria na distribuição da população no território, portanto 80% da população vive apenas em 3 ilhas, portanto Santiago com cerca de 56%, São Vicente com 15%, Santo Antão com 9%. O resto da população está disperso pelas outras 6 ilhas. Neste momento
Já ultrapassamos, este número está um pouco atrasado, já ultrapassamos este ano os 480 mil turistas e a esse número nós não estamos a acrescentar os 75 mil turistas que chegam através dos navios de cruzeiro. Portanto, não se esqueçam que se há poucos anos atrás praticamente não tínhamos visitantes em cruzeiro, em 2011 nós tivemos cerca de 12 mil visitantes, em 2012 27 mil e no ano passado tivemos 65 mil. Este ano nós estamos à espera de poder receber um pouco mais de 100 mil em cruzeiros. A maior parte dos turistas visitam essencialmente duas ilhas, Boa Vista e Sal, uma pequena porcentagem Santiago, uma porcentagem ainda mais pequena Santo Antão e Fogo. As principais ilhas produtoras de Cabo Verde são Santiago, Santo Antão, São Nicolau e Fogo, e as principais ilhas consumidoras dos produtos da agropecuária colocados no circuito comercial são Santiago, São Vicente, Boa Vista e Sal. Temos dois polos principais de ensino superior, Mindelo e Praia, uma forte procura sazonal das ilhas, ou seja, a procura das ilhas, a circulação, a mobilidade entre as ilhas não é a mesma ao longo do ano, ela é muito sazonal, é muito marcada pela sazonalidade, e o sistema de transportes em Cabo Verde transporta cerca de 430 mil passageiros via marítima e cerca de 360 mil passageiros via aérea. Nós estamos a falar de transportes interilhas só. O transporte internacional já ultrapassa de longe esse número, já está a chegar a aproximadamente 2 milhões de passageiros. Estou a dar-vos esses dados para vocês poderem ter a noção da importância da infraestruturação em Cabo Verde. Com essa caracterização, não é possível nós falarmos de Cabo Verde como um país único e como um mercado se não houver infraestruturas. Portanto, um país assim caracterizado requer muito investimento em infraestruturas, essencialmente infraestruturas económicas, infraestruturas de transportes, de mobilização de água, infraestruturas sociais, mas também infraestruturas ambientais, como saneamento e outros, infraestruturas rurais, e essas infraestruturas acabam por padecer de um problema à nascença, que é o problema de escala. Normalmente se costuma dizer que um aeroporto começa a ser rentável quando gera cerca de 2 milhões de passageiros ano. Em Cabo Verde, o número total dos passageiros ano é que chega a esse volume. Estamos a falar de 2 milhões de passageiros ano para 7 aeroportos. Para ser gerido 7 aeroportos, sendo 4 internacionais e 3 domésticos. Portanto, temos 4 aeroportos internacionais, 3 aeródromos e 4 internacionais, Sal, Boa Vista, Santiago e São Vicente. Os portos temos em todas as ilhas, com exceção de Santa Luzia. Temos cerca de 1.600 km de estradas em Cabo Verde, sendo 1.000 km de estradas caracterizadas como estradas nacionais e 550 mil km de estradas municipais. Uma boa parte dessas estradas, já quase 700 km, já está asfaltada, mas temos ainda estradas de características as mais diversas. Temos 2 companhias aéreas a ligar as ilhas, sendo que uma é charter, ou seja, opera on request, e uma frota marítima também diminuta, se calhar até podia ser menor, desde que fosse mais eficiente e também muito assimétrica. O parque de viaturas do país é grande, o Cabo Verdeano gosta de um bom carro, e já chegamos a uma situação muito semelhante às cidades grandes, já em algumas ilhas, já na cidade da Praia, já em São Vicente, já no Sal, já começamos a ter o cenário de uma família de 4 pessoas a trabalhar em 4 viaturas. Isso quer dizer que se começa também a colocar o problema de um novo tipo de infraestruturas e uma nova forma de pressão sobre o território, que requer também organização e capacidade de respostas públicas. Ora, revisitando o percurso de Cabo Verde desde 1975, para que possamos compreender onde é que nós estamos efetivamente e porque
que há escolhas e há opções que têm que ser feitas hoje. De 1975, esta é uma escolha que podia ter dividido também em 3, 4, 5 fases, mas preferi fazer essa divisão em 2 fases, porque, do meu ponto de vista, a caracterização do desenvolvimento das infraestruturas em Cabo Verde, o investimento público na infraestruturação do país, obedece essencialmente a 2 momentos de fácil caracterização. Portanto, a primeira fase de 1975 a 2000 foi feita uma forte aposta no desenvolvimento do capital humano, na estabilidade social e política. Nós vivemos sobretudo da grande generosidade da comunidade internacional e todo o investimento foi feito através da ajuda pública ao desenvolvimento, essencialmente, como contribuições ainda para o financiamento dos nossos gastos, dos nossos projetos de vida. Tínhamos a remessa dos imigrantes e também tínhamos os impostos e as contribuições, que continuam em Cabo Verde a ser uma pequena parte, embora tenha crescido bastante ultimamente, continua a ser uma pequena parte das nossas necessidades de financiamento, que nos dá a ideia do nosso déficit, não só orçamental, mas sobretudo do déficit entre aquilo que nós gostaríamos de ter e aquilo que efetivamente ainda nós podemos ter. Como resultado, o país, nesses anos, conseguiu um crescimento sustentado no índice de desenvolvimento humano. Tenho acompanhado as várias classificações internacionais que colocam Cabo Verde sempre entre os 10 primeiros países no contexto dos países em desenvolvimento. Cabo Verde tem conseguido avanços em vários domínios, isso porque os governos todos fizeram sempre a opção de investimento nas pessoas, no capital humano. O nosso PIB per capita também cresceu imensamente nos últimos anos. Portanto, neste momento, nós estamos a falar de um PIB que já ultrapassa $3.000, mas em 2000 nós tínhamos um PIB per capita de aproximadamente $1.500. Ora, durante essa fase, o Estado era o principal operador económico e era o único investidor na infraestruturação do país. Era o único operador também num conjunto de áreas, sobretudo as áreas ligadas aos transportes, normalmente são áreas que requerem um investimento muito elevado e nem sempre é fácil em determinadas fases de desenvolvimento de uma economia que o setor privado tem capacidade de investir. Ou o mercado ser suficientemente interessante para atrair o investimento privado. Esta fase colocou-nos um conjunto de desafios. Nós chegamos a um patamar. Nós fomos classificados nos inícios do ano 2000 como país de desenvolvimento médio, e quando o país atinge essa classificação, o que é que a comunidade internacional nos diz? Já se fizeram adultos, agora está na hora de andar nos vossos próprios pés. É um pouco aquilo que os pais nos dizem quando regressamos dos cursos, não é? Quando saímos da casa para a formação superior, ainda há muito choro e muita festa, mas quando regressamos da formação superior, se ficamos muito tempo em casa, os pais começam a ficar preocupados, porque os filhos são um pouco como os navios, são feitos para navegar. E se não conseguem ganhar o mar para navegar, os pais começam a ter preocupações. Por mais que gostem dos filhos e queiram receber os netos, querem ver efetivamente os filhos a construir o seu projeto de vida, a ter a sua própria casa e a ter a sua própria vida. E é isso exatamente que a comunidade internacional nos está a dizer agora. Já atingiram a maioridade, nós vamos dar-vos ainda um apoio transitório, com aquilo que os pais fazem connosco, enquanto não arranjar trabalho, não arranjar mulher e família, vai ficando cá em casa, mas prepare-se, não é, para ir à sua vida. E essa fase transitória também já está a chegar ao fim. E Cabo Verde não pode ficar com aquela angústia, que infelizmente hoje sabemos que afeta mais os jovens, porque já não é tão fácil deixar a universidade e conseguir imediatamente um emprego e conseguir organizar o projeto de vida. O país não pode ficar nessa situação. O país tem, por sua vez, toda uma nação
e várias gerações para garantir. Então temos que efetivamente poder nos preparar para esta nova fase, que é caracterizada pela redução drástica da ajuda pública ao desenvolvimento, a redução também da remessa dos imigrantes, por várias razões, porque muitas vezes a primeira geração de imigrantes está ainda muito ligada ao país e deixa parte da família no país, mas já as segundas e as terceiras gerações tendencialmente e muito bem tendem a estruturar o seu projeto de vida no país onde está enraizado, onde está a viver, e tem menos disponibilidade para enviar remessas ao país, a não ser que seja via investimento. E é isso que Cabo Verde tem que poder fazer, que é criar oportunidades económicas aos imigrantes para que eles possam continuar a investir no país. Mas sabemos também que a crise internacional afetou essencialmente os países de imigração dos cabo-verdianos, e muitos cabo-verdianos não têm a disponibilidade que teriam no passado de manter os níveis de remessa para os familiares. Embora, nos primeiros anos da crise, não foi isso que se verificou. Quando estávamos à espera de uma fortíssima redução das remessas dos imigrantes, o que aconteceu foi um aumento. Os especialistas têm dito que isso resultou da falta de confiança no sistema bancário nos países de imigração, e muitos cabo-verdianos sentiram que seria mais seguro colocar o seu dinheiro, a sua poupança, no seu país de origem, e muitos terão feito isso, terão transferido as respectivas poupanças para Cabo Verde. Mas nos últimos anos tem-se verificado efetivamente uma queda. Portanto, a evolução obriga-nos a que haja, de facto, uma mudança de paradigma. Portanto, há toda uma instabilidade no cenário mundial, há mudanças profundas e a economia está a tornar-se cada vez mais global. Há alguns anos atrás, quando falávamos de algumas áreas de atividades, nós estávamos a pensar em competir com Maurícias, com Madagascar, com pequenos estados insulares. Não estávamos a contar em competir com países que são países já desenvolvidos no turismo, em atividades como as pescas, em atividades como o bunkering, como o registro de navios. Quase todos os países hoje estão a competir para as mesmas atividades e pelos mesmos mercados. Então, Cabo Verde já não pode ter os níveis de competitividade que contava ter há uns anos atrás para poder bater no mercado e bater pelas oportunidades. Cabo Verde tem que colocar cada vez a fasquia mais alta, está efetivamente a competir com todos. Neste momento temos que esperar que a competição virá de qualquer lado. A economia cabo-verdiana, apesar disso, ainda tem imensas vulnerabilidades estruturais. Eu acabei de falar da dimensão do mercado, ainda o nível de infraestruturação, o nosso nível de infraestruturação ainda não é satisfatório, a nossa capacidade de formar e de reconverter os recursos humanos, que é um desafio muito grande que se coloca hoje ao mundo, às nações, às instituições de formação, mas também individualmente a cada um de nós. O que era bom e que nos dava emprego garantido ontem, hoje já não é assim. De ter um curso ou dois ou mestrados ou 5 mestrados e um doutoramento já não nos garante absolutamente nada. Temos que todos os dias saber o que é que o mercado quer de nós e quais são as competências que nós temos que desenvolver. O facto de nós sermos um país insular também nos coloca desafios. Temos que repetir as infraestruturas, todas: saúde, educação, formação profissional, justiça, segurança. Uma esquadra que, de outra parte do mundo, poderia atender perfeitamente 50 mil pessoas, em Cabo Verde tem de atender 500 pessoas, muitas vezes, 200 pessoas. Ainda há poucos dias, no norte de Boa Vista, as pessoas pediam ao Sr. Primeiro-Ministro que querem uma esquadra. O Sr. Primeiro-Ministro perguntou: mas quantas pessoas vivem aqui? Disseram: nos 4 povoados, 215 pessoas. Estamos a ver que, entretanto, é necessário construir uma infraestrutura de apoio, de assistência, porque a distância em relação ao centro da cidade, à cidade de Além, é relativamente grande. Portanto, isso demonstra também que os custos em infraestrutura acabam por ser complexos. Então, o que é que Cabo Verde tem que fazer? Cabo Verde tem que diversificar e internacionalizar a economia, tem que identificar e promover novos mercados.
Em alguns momentos nós temos falado de novas âncoras para podermos vencer os constrangimentos estruturais. Nós temos que identificar os setores portadores, os setores que nós chamamos de alavanca do desenvolvimento de Cabo Verde, que sejam setores de elevado potencial, passíveis de aumentar rapidamente a competitividade dos níveis de receita, para que possamos então investir nos demais setores que estão identificados como setores exportadores, e temos que poder fazer a priorização. Por exemplo, na economia, é evidente para nós que um setor de forte potencial e de fácil transformação em efetiva oportunidade é o turismo. Então temos que poder fazer rapidamente todos os ajustamentos que são necessários para que Cabo Verde se possa consolidar como um país de destino turístico. Mas também o mar, todas as atividades ligadas à economia do mar são setores também, constituem setores ou atividades de elevado potencial. Então temos que poder investir nas infraestruturas, não só físicas, mas também institucionais, para que possamos acelerar o passo. Para nós, o setor das pescas, por exemplo, é um dos setores com maior possibilidade de rápida rentabilização. Portanto, em relação a cada um deles, a cada um dos setores identificados, nós temos que poder identificar os chamados constrangimentos restritivos e temos que poder trabalhar seriamente sobre esses constrangimentos restritivos, eliminando-os ou mitigando-os. Por que é que eu falo em eliminar ou mitigar? Porque, em alguns casos, não é possível eliminados, só temos mesmo de mitigar. Por exemplo, pequenez do mercado, não é possível de eliminar. Nós temos que encontrar estratégias para a sua mitigação. Quando eu falo, por exemplo, da dispersão territorial, também não podemos eliminar essa realidade. Nós temos que procurar mitigar essa realidade com sistemas de transportes e de conectividade que sejam eficientes. Quando falamos também do capital humano, nós não podemos de um dia para o outro eliminar. Temos é que ir mitigando com estratégias até de envolvimento, por exemplo, da nossa diáspora, identificando as competências que existem na nossa diáspora, identificando parceiros, amigos e organizações que nos possam disponibilizar as competências e os recursos para que possamos fazer essa transformação enquanto trabalhamos sobre o tempo para atingirmos os outros objetivos. Com isso, o Governo em 2001 aprova a agenda, em 2003 aprova a agenda de transformação, portanto, em 2001 começou todo um diálogo profundo com os cabo-verdianos, com todos os setores, com o objetivo de identificar que caminho, que percurso Cabo Verde gostaria de fazer para se transformar num país adulto, que pudesse andar por seus próprios pés, no dia em que as outras ajudas que já estavam anunciadas desaparecessem. E dessa ampla consulta resultou aquilo que se chamou a Agenda de Consenso ou a Agenda de Transformação, que mandava exatamente fazer aquilo que eu li no slide anterior e que eu tenho aqui assinalado a vermelho. Portanto, diversificar e internacionalizar a economia, identificar os setores portadores e trabalhar para a mitigação dos grandes constrangimentos que nós tínhamos ao desenvolvimento desses setores portadores. Essa agenda acabou por resultar em programas governativos, um ambicioso programa de infraestruturação física e institucional do país, o programa de infraestruturação económica e social, que às vezes é bem entendido, outras vezes nem por isso. Estamos completamente abertos para também debater as opções feitas. Um forte investimento no capital humano, portanto, nós já estávamos num processo acelerado de massificação do ensino secundário, mas chegou-se à conclusão que não chegava, tínhamos que criar também capacidade de formação superior e termos uma agenda clara de formação especializada, que é o que se está a procurar fazer agora, e também uma verdadeira agenda de pesquisa e de investigação. É difícil nós podermos falar numa agenda clara, consistente de investigação e desenvolvimento científico que gera inovação, quando ainda a economia é débil e não gerou os recursos para se poder financiar a investigação. Sabemos que a investigação é cara e precisa ser financiada. Mas temos neste momento o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação, precisamente com esse objetivo, de encontrar os caminhos para dar ao país uma verdadeira agenda
virada para a ciência, inovação e pesquisa. A boa governação, através da reforma do Estado, da descentralização, o desenvolvimento de programas promotores da segurança, desenvolvimento da justiça, da regulação, o equilíbrio macroeconómico e a proteção social. Ou seja, teríamos que poder fazer avanços nesses domínios, mas mantendo o equilíbrio social. Em algumas áreas nós teríamos conseguido mais do que noutras. Sabem que continua-se a debater em Cabo Verde problemas como a segurança, a descentralização, a justiça, mas os atores são muitos e nem sempre os percursos são feitos no devido tempo, porque tem resultado consensos. Nós estamos a falar de um país que tem uma Constituição e que impõe que a maior parte dessas decisões sejam feitas com maiorias de 2/3 no Parlamento. O reforço do setor privado, para se poder passar o século, é preciso que haja o setor privado e é a partir do momento em que passamos a ter um setor privado forte, capaz de assumir o protagonismo em vários domínios económicos, que o Governo então poderá começar a reduzir o investimento público e a transformar mais no regulador. O Estado passa a ser mais regulador e menos intervencivo. Creio que estamos nesta fase, embora o setor privado cabo-verdiano ainda não tenha robustez de que precisaríamos para que o Estado pudesse desengajar ainda mais dos investimentos públicos. Cabo Verde, nação global, é um outro eixo importante da agenda de transformação. Ou seja, todas as discussões feitas demonstraram que uma boa forma de Cabo Verde vencer também os seus constrangimentos restritivos é conseguir fazer uma aposta muito inteligente, muito bem conseguida nos mercados gerados pela própria imigração. Como alargar a nossa geografia, envolvendo toda a nossa imigração, todas as comunidades cabo-verdianas dispersas pelo mundo, todas as gerações de cabo-verdianos no mercado, no consumo das ilhas, o consumo da sua cultura, o consumo da sua produção, o consumo da sua história e a retroalimentação, também contribuindo com o saber e com o conhecimento acumulado por vários anos na diáspora. Com essas orientações estratégicas, acabamos por fazer o investimento muito forte desde 2003, mais fortemente desde 2005, 2006, e com isso desenvolver as infraestruturas portuárias, aeroportuárias, rodoviárias. Foi feita também uma fortíssima aposta no setor das telecomunicações e na STIC, que esperamos também possa agora ser transformada em oportunidade económica para todos, sobretudo para as novas gerações, que já dominam as competências que são necessárias para se poder se ingrar no mundo da STIC, que é um mundo também, um mercado fortemente globalizado. Portanto, é preciso domínio das tecnologias, é preciso domínio das línguas, é preciso abertura de espírito e capacidade de compreender as necessidades do mundo e de estar diariamente ligado ao mundo para poder saber o que é que nós podemos fazer estando aqui em Lisboa, estando numa das ilhas de Cabo Verde, ou estando na cidade de Boston, ou em qualquer outro ponto do mundo, para prestarmos um serviço a uma empresa que esteja na Índia, que esteja em Seattle, nos Estados Unidos, ou que esteja na Dinamarca. Porque estamos em crer que as novas gerações de cabo-verdianos já têm essas competências, que já serão capazes de poder aproveitar essas oportunidades. Fez também um forte investimento na regulação económica e técnica. Portanto, neste momento já temos algumas boas agências de regulação, ainda com imensos desafios, mas era necessário esse investimento para se poder processar essa mudança. O Estado sair do setor económico cada vez mais, o setor económico ser operado pelo privado e o Estado cumprir a sua missão regaliana de efetivamente regular o mercado. Sentimos, e em 2010 foi feito um novo estudo financiado pelo Banco Mundial, quais eram ainda os grandes constrangimentos restritivos que impediam Cabo Verde de poder competir, por exemplo, com os Canários, que impediam Cabo Verde de poder competir com países como Singapura, no que diz respeito à atração de determinados investimentos. Foram identificados ainda alguns
recursos humanos ainda, constituindo um constrangimento restritivo, infraestruturas, sobretudo transportes. O sistema de transporte constituía também um forte fator, um forte constrangimento restritivo. Mas também água, saneamento e gestão de propriedade. Ou seja, vocês têm ouvido falar da chamada projeto LEND, que os Estados Unidos estão a financiar, porque em Cabo Verde, enquanto em Singapura, um investimento pode ser decidido numa semana ou em 3 dias, está tudo. Toda a gente sabe em Singapura cada metro quadrado de terreno a quem pertence. Como é que chegou às mãos daquela pessoa? Toda a história daquele trato de terreno. Em Cabo Verde, muitas vezes, consegui saber quem é dono de um terreno para se poder utilizar no investimento. Muitas vezes levamos 10 anos e mesmo assim temos que fazer caminhos meio tortuosos às vezes para se conseguir fazer avançar aquele investimento sem que o problema fique de todo esclarecido. Nós concentramos então nesta última legislatura no setor dos transportes e nesses chamados fatores constrangentes do desenvolvimento dessas áreas de economia que já estão identificadas como áreas de elevado potencial. Dir-vos-ia em linhas muito rápidas que nós definimos através da Carta de Política de Transportes uma estratégia para o desenvolvimento do sistema de transportes, a visa edificar um sistema que garanta níveis de acessibilidade externa e interna, contribuam para a viabilidade do modelo de especialização da economia nos serviços internacionais, nomeadamente no turismo, e que garanta a coesão social e territorial no quadro de desenvolvimento sustentável. Tem estado a acompanhar a aposta que o Governo fez na agronegócios, mas, por exemplo, não é possível o agronegócio aproveitar as oportunidades geradas pelo turismo se nós não tivermos um sistema de transporte eficiente. Por isso, aprovou-se a Carta Política de Transportes, que neste momento está em processo de implementação. Visa fazer reformas profundas no sistema de transportes marítimos, interilhas, transporte aéreo, o rodoviário intermodal, quando falamos de transporte terrestre, estamos a falar apenas do rodoviário, não temos o ferroviário, por ser um país pequeno, e com esse programa nós pretendemos exatamente eliminar esses grandes constrangimentos de que padecem o nosso sistema de transporte. Mercado pequeno e desorganizado, empresas pouco eficientes, não há articulação entre os diferentes modos de transportes, não há também uma boa organização da logística dos fluxos, ou seja, quem produz não sabe exatamente como é que vai colocar o seu produto no mercado consumidor e não tem identificado um intermediário para fazer isso, muitas vezes quer fazer isso diretamente ou quer fazer isso através das senhoras que vão comprar a cebola ou vão comprar o tomate e vão transportar na cabeça com as banheirazinhas que nós vemos nos nossos barcos e assim fica muito difícil organizar qualquer sistema de transporte. Não há barco neste mundo que consiga viver disso, ir ao porto e ficar à espera que cheguem as senhoras com a caixa de cebola ou de pimentão ou de banana. Não, precisam ter a carga organizada, precisam ter a noção para cada viagem qual é a quantidade de carga e que tipo de carga efetivamente vai ter. Portanto, enquanto nós tivermos essa desorganização, será muito difícil organizar o ciclo de transportes. Por isso, a Carta de Política de Transportes vai impor um modelo de subconcessão de linhas regulares, ainda que tenham que ser subsidiadas pelo Estado, mas que permita que haja previsibilidade e, com isso, também trabalhar com os setores a organização dos fluxos, quer de carga, quer de passageiros. Havendo previsibilidade na demanda, haverá também melhor funcionalidade e melhor organização da oferta de serviços. No rodoviário, já temos um forte investimento na rede de estradas, estamos, neste momento, implementamos a taxa de manutenção rodoviária que permite fazer a manutenção da rede rodoviária e também organizar toda a gestão do sistema. Temos ainda um longo caminho a percorrer, mas estamos muito melhores. Por exemplo, há poucos anos atrás, quando chovia em Cabo Verde e o muro desabava, muitas vezes ficávamos meio ano com aquela estrada impedida. Hoje, dificilmente, passamos mais do que 1, 2 semanas nessa situação. As pessoas já nem toleram ver uma pedra na estrada quando vêm à cidade da praia de manhã e se regressam à tarde e ainda a pedra estiver lá, já reclamam, já vão para a televisão e já reclamam que pagam a taxa de manutenção rodoviária, que não dá de forma nenhuma ainda para tudo,
mas já permite, e é bom que as pessoas coloquem essa pressão, porque aqui também há troca, há diálogo entre quem gera os ativos rodoviários e quem de alguma forma contribui para essa gestão dos ativos rodoviários. Portanto, esses são os grandes objetivos da Carta de Política de Transportes, e é o que se pretende que venha a ser o sistema de transporte nos próximos anos. Pensamos que já em 2015, início de 2015, já estaremos a fazer as duas concessões. Estamos já bastante avançados na reforma do setor aéreo, também para fazer o spin-off da atividade de transportes aéreos interilhas, para podermos ter uma empresa mais eficiente. Já fizemos do handling e no setor rodoviário a grande opção será conseguirmos introduzir a intermodalidade, ou seja, a coordenação dos horários, a organização dos fluxos rodoviários, também com a construção de pelo menos 2 estações rodoviárias a começar. Uma na cidade da Praia, chamada São Filipe, para organizar os fluxos que vêm de fora da cidade, do interior de Santiago para a cidade da Praia e que saem da cidade da Praia para o interior de Santiago. E provavelmente em São Vicente ainda não há zona identificada, está-se a estudar, provavelmente aí na zona de Ribeira de Júlia. Ora, eu terminaria dizendo que, em termos estratégicos, os governos devem poder avaliar em cada momento os desafios do país e fazer opções. Houve um momento, que, ao ver, início da década de 2000, em que era evidente que, se não fizéssemos um investimento determinado e intensivo na infraestruturação do país, nós não conseguiríamos vencer o atraso. E seria impossível nós pensarmos em competir com outros países. Não é por acaso que se tentou fazer a privatização dos portos, se tentou fazer a privatização de infraestruturas aeroportuárias, da TACV, e não se conseguia porque não tínhamos ativos com valor suficiente, não tínhamos um país com nível de infraestruturação suficiente para poder competir. Ainda não temos, mas melhoramos imensamente e isso já consegue fazer com que tenhamos interesse. As pessoas já começam a ver, os operadores internacionais já começam a ver no país níveis suficientes de infraestruturação para trazerem agora o capital privado. Ou seja, o Estado já arriscou, o Estado já fez muito investimento, a partir dessa camada nós já podemos colocar agora a camada de investimento privado. Mas se o Estado não se arrisca, o privado dificilmente se arrisca. Muito obrigada pela vossa atenção e também ao Sr. Jorge Lopes, que tem o nome de um grande amigo, colega meu, também pela paciência. Obrigada.